Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciamos o estudo da porção semanal da Torá Parashá Vayakhel. Como boa parte de vocês sabem, um dos 13 princípios da fé judaica consiste no fato de que nós, judeus, desejamos ardentemente ver a revelação messiânica, ou seja, nós oramos todos os dias nas nossas tefilot para que o Criador nos envie o seu ungido. Mas afinal de contas, por que nós desejamos tanto que o Criador nos envie o seu ungido? Porque nós sabemos que a era messiânica, né, depende da revelação do Mashiach para acontecer. Ou seja, a humanidade precisa da liderança do Mashiach para iniciar o processo de mudança planetária. Nós não teremos o mundo que nós queremos, que nós idealizamos, nós não vamos ver esse mundo até que o Mashiach se revele. Mas a verdade é que, embora a grande maioria de nós esteja exausto de viver no mundo em que nós vivemos, dessa desordem ética e moral, de todas essas formas de violência que nos atinge todos os dias, a verdade é que muito pouco de nós está disposto a realizar as mudanças necessárias para construir esse mundo novo. E essa é uma dicotomia humana. Nós estamos insatisfeitos, demonstramos essa insatisfação, mas ao mesmo tempo não estamos dispostos a mudar a nossa forma de agir para criar essa nova realidade. Até porque, se a humanidade tivesse disposta realmente a agir no sentido de uma mudança, o Mashiach já teria se revelado e nós já teríamos ultrapassado essa etapa da história humana. Essa que consiste a nossa dicotomia. Nós queremos mudança, mas não estamos dispostos a mudar, dito de uma outra forma, a nossa forma de agir, a nossa conduta. Nós não queremos e não nos esforçamos para incorporar aquele padrão ético, os valores da Torá, né, que estão contidos nas inúmeras leis da Torá, que nos orientam a mudar. Então, tanto para nós, judeus, como para esse grande número de pessoas que se nutrem diariamente da sabedoria da Torá, da sabedoria dos sábios do povo judeu, existe essa dicotomia que não foi resolvida, mas ela precisa ser resolvida. Porque o Mashiach, né, não pode ser responsabilizado, né, da forma como as pessoas querem fazer. Elas querem, né, e demonstram uma total falta de compromisso com a mudança que elas dizem desejar e transferem para o Mashiach essa responsabilidade, ignorando o fato de que o Mashiach é apenas um ser humano. Moshe, que foi Mashiach da sua geração e que liderou o povo judeu, né, no êxodo, né, a liberdade do Egito, só pôde fazê-lo porque pelo menos 1/5 do nosso povo estava disposto a sair do Egito, né, em direção à liberdade, em direção à terra prometida. De modo que tudo, né, só vai ser possível na medida em que nós estejamos comprometidos, de fato, com esse processo de mudança. Eu estou dizendo isso tudo porque a Torá, como eu já disse inúmeras vezes, não é um livro de histórias, embora as histórias contidas na Torá, elas revelem, né, as lições de ordem ética que devem conduzir a nossa forma de agir. Né? O Criador nos ofereceu um manual acerca de como nós devemos viver. E se nós formos capazes de viver de acordo com o que o Criador nos pede, nós já teríamos o mundo que nós tanto desejamos. Normalmente, eu tenho sempre um bom shiur preparado, analisando aspectos da Parashá. Eu poderia fazer isso hoje também, mas eu preferi, no dia de hoje, oferecer a vocês um relato, porque me parece que esse relato que me chegou recentemente, eu vou fazer um esforço de memória para tentar, né, oferecer-lhes a vocês. Esse relato me parece ser bastante útil para que nós possamos entender, né, que tipo de mudança nós temos que empreender na nossa forma de agir, de fato, para que nós tenhamos o mérito para receber o Mashiach no nosso mundo. E esse relato começa contando de um gabai. O gabai é a pessoa, depois do rabino principal da congregação, ele é a pessoa mais importante do Beit Knesset, da sinagoga. Por quê? Porque ele é o administrador, né? Você tem até um conselho fiscal, as sinagogas, mas ele é o administrador, ele recebe as contribuições, né, as tefilotas, as orações ele organiza. Quando o Sefer Torah é retirado do Aron, a qual deixa ele lido, ele escolhe os judeus que vão fazer a leitura da Torá, enfim, ele é o administrador.
E nosso relato começa com o diálogo dele, do Gabai, com um encarregado menor. A gente está falando de um Beit Knesset grande. O encarregado menor era o responsável por manter a ordem na sinagoga, por fazer a limpeza dos banheiros, para manter o sidurim organizado nas prateleiras, para que as cadeiras da sinagoga estejam organizadas. E o Gabai pergunta: Senhor, por que você não limpa o Beit Knesset? Foi justamente a pergunta feita pelo Gabai a esse encarregado menor, que era responsável pela limpeza da sinagoga, pela limpeza dos banheiros e por manter a arrumação. Aparentemente, né, esse funcionário da sinagoga, ele terminava a sua jornada, ia para casa, mas não tinha deixado a sinagoga adequadamente limpa e organizada, porque vejam, o shio, né? Nós falamos em português sinagoga, em hebraico Beit Knesset, mas a expressão yiddish é shio, né? Um shio, para poder funcionar bem, ele tem que ser agradável, ele tem que ser honorável, né? Você não pode ter comida espalhada pelas mesas, nem lenços de papel espalhados pelo chão. Os banheiros, naturalmente, têm que estar limpos, tem que ter uma boa iluminação, enfim. A sinagoga é um lugar importante demais, né? Para que as pessoas, ao comparecer, não se sintam bem naquele ambiente. E esse encarregado, né, da limpeza da sinagoga escutou a crítica que o Gabai fez a ele e não conseguiu entender, né, por que ele, que era uma pessoa tão cuidadosa com o seu trabalho, estava sofrendo essa crítica. Mas a verdade é que todos os dias, quando o Gabai chegava pela manhã, para a primeira oração do dia, a sinagoga se encontrava sujo. E tudo que deveria estar no seu lugar, efetivamente, não estava. De modo que havia um problema, que esse problema vinha se repetindo um dia após o outro. E o encarregado da limpeza não conseguia entender, porque ele era um homem que já trabalhava muitos anos nessa sinagoga, e era um homem que fazia o seu trabalho de uma forma muito honesta, né? E ele sabia que todos os dias fazia limpeza e mantinha a ordem impecável da sinagoga. O encarregado, né? Por outro lado, quando chegava de manhã na sinagoga, não encontrava essa realidade. Ele se deparava com, como aqui nós dizemos em Israel, um balagã, com uma bagunça. E essa situação constituía, né, numa sinagoga suja, né, criava naturalmente um constrangimento para esse encarregado da limpeza, que ouviu calado as críticas do Rabai sem entender. Mas ele, né, tomou a crítica do Gabai de uma forma positiva e pensou que talvez ele não tivesse limpado o suficiente o Beit Knesset. Mas vejam como não limpou. Pensando sobre isso, né, ele fez um esforço de memória e recordou que, na verdade, ele, antes de sair do Beit Knesset no final do dia, ele havia deixado tudo em ordem. E a conclusão evidente é que ele chegou, é que depois que ele ia embora para casa, no final do dia, mesmo depois do último minyan, da última reza, né, outros frequentadores na sinagoga, que eram pessoas que até não rezavam na sinagoga, porque aparentemente essas pessoas não, né, rezavam no shul, porque ele ficava até o final das últimas orações e quando ele saía, a sinagoga estava limpa. De modo que essas pessoas de fora, esses judeus de fora da sinagoga, chegavam depois da saída dele e promoviam essa bagunça. De modo que no dia seguinte, pela manhã, o Gabai encontrasse a sinagoga bastante desorganizada. É muito importante, pensou ele, prestar atenção nos últimos frequentadores do Beit Knesset. O encarregado, né, como eu chamei a atenção antes, já exercia essa função há muitos anos. Ele nunca havia sido chamado a atenção pelo seu trabalho, em razão de ser uma pessoa dedicada ao seu trabalho. E agora ele se deu conta de que deveria falar com as pessoas e procurar solucionar o problema, porque não adiantava simplesmente ele trabalhar mais. Por mais que ele mantivesse, né, o chio limpíssimo, o fato é que as dependências da sinagoga eram sujas depois da saída dele. E ele recebeu no seu coração, de uma forma positiva, as palavras do Gabai e pensou também bem das pessoas que estavam sendo responsáveis por aquela desordem, de modo que ele acreditou que as pessoas não tinham intenção,
né, de sujar o Beit Knesset e talvez por alguma desatenção tivessem sido responsáveis, né, por provocar alguma desordem. De modo que ele fez uma análise de consciência sobre como estava realizando o seu trabalho de limpeza na sinagoga e ele ficou em dúvida se de fato ele tinha deixado, se ele vinha deixando o Beit Knesset adequadamente limpo. Ele manteve essa dúvida e ele estava seguro, num certo sentido, de que os responsáveis por essa bagunça, por esse balagão, não tinham propósito de desorganizar a sinagoga, mas que haviam feito isso por uma absoluta desatenção. Vejam, preste atenção, a maioria de nós, numa situação como essa, já começaria a reclamar, xingando os responsáveis pela bagunça, que imagina você limpar um local, né? Isso é a tua responsabilidade, e no dia seguinte encontrar sempre as dependências da sinagoga suja. A maioria de nós não teria muita paciência para lidar com isso e ligaria quase que imediatamente a sua metralhadora giratória, criticando as pessoas. Mas o encarregado da limpeza também era um judeu, né, estudioso da Torá. Isso é muito comum aqui em Israel, no Brasil nem tanto, na diáspora, mas em Israel, praticamente todas as pessoas que trabalham no Beit Knesset também são estudantes da Torá, também são judeus dedicados, né, ao estudo da sabedoria da Torá. De modo que ele percebeu que ele deveria falar com as pessoas, né? Mas como? Como se dirigir às pessoas? E como uma pessoa que se dedicava ao estudo da Torá, ele sabia que deveria fazer isso com tranquilidade, que deveria fazer isso com delicadeza, deveria agir de uma forma agradável para não criar constrangimento. E eu volto a dizer, a maioria de nós ficaria Beit Knesset até mais tarde, quando visse os responsáveis por essa bagunça, começaria a xingá-los, gritar com eles, reclamar. É como a maioria de nós agiria. Mas esse homem, cuidadoso das suas ações, né, percebia que para poder contar com a colaboração de todos que frequentavam a sinagoga, era necessário ser muito habilidoso no uso das palavras. Ele queria pedir às pessoas, né, apenas que mantivessem a ordem no Beit Knesset. E ele decidiu que naquele mesmo dia ele ia fazer isso, ele iria aguardar, né, até o horário mais tarde, o horário que ele já normalmente não se encontrava no Beit Knesset, ele ficaria até mais tarde, justamente para encontrar essas pessoas e ver quem eram os responsáveis. Mas nesse mesmo dia teve lugar, naquela sinagoga, algo que marcaria profundamente esse encarregado. Nesse dia no Beit Knesset, ele se encontrava, depois que havia terminado, ou pelo menos parcialmente terminado o seu trabalho, ele se encontrava sentado, estudando a Torá, quando passa por ele, né, um judeu pedindo de tzedakah. Isso é muito comum aqui em Israel, durante todo o dia, né, durante as orações e durante o período em que as pessoas se sentam na sinagoga para estudar, porque quase todas as sinagogas estão vinculadas a este voto, ou você tem um kollel, né, que um local onde eu estudo, onde você reúne judeus que já são, né, que já não são tão jovens, ou que são casados, que têm família, então as pessoas estudam no Beit Knesset, então fora do horário das tefilot, as dependências da sinagoga são utilizadas por todos aqueles que querem estudar a Torá. Quase todas as sinagogas são providas de bibliotecas completas, e que você tem a possibilidade de acessar toda a literatura judaica, né? E a maioria dos judeus religiosos não tem recursos para ter toda essa literatura disponível nas suas casas. E as pessoas vão para a sinagoga para estudar, e esse judeu estava estudando e passa por ele. O judeu pedindo de tzedakah, e vai até ele, vai até o encarregado e pede a ele de tzedakah, e diz que para ele que, normalmente, o judeu quando vai à sinagoga e pede de tzedakah, ele explica a razão, né? E esse judeu que estava pedindo de tzedakah disse a ele que a mãe dele teria que submeter uma cirurgia e que ele estava arrecadando recursos, né, para ajudar na cirurgia da sua mãe. Esse encarregado da limpeza sacou da sua carteira uma nota de 10 shekels e deu a esse homem, que é muito mais dinheiro, às vezes 10, às vezes 20 vezes mais do que ele costumava dar de tzedakah. Eu sei que a maioria de vocês não entende isso, eu vou tentar explicar. Durante o dia, quem permanece o dia inteiro estudando Torá, dá de tzedakah muitas vezes, porque a Torá nos ensina que toda pessoa que nos para e nos pede ajuda financeira, nós devemos tentar ajudar.
Mas como uma pessoa que permanece numa sinagoga, numa yeshiva durante o dia inteiro, ela não pode dar para toda pessoa que pede ela 20, 30, 40, 50 shekalims, então é muito comum a gente manter nos nossos bolsos muitas moedas. De 1 shekalim, 2 shekalim, 50 cent, shekalim. Então você vai distribuindo essa tzedakah durante o dia todo. Mas o protagonista da nossa história, o encarregado da limpeza, ficou muito sensibilizado com as palavras desse judeu, quando ele explicou que a sua mãe submeteria uma cirurgia. Ele deu 10 shekalims. Não é muito dinheiro, evidentemente, mas é muito mais do que normalmente ele dava de tzedakah para toda pessoa que passasse por ele. De fato, ele ficou muito sensibilizado com a história. Né? E esse homem seguiu no Beit Knesset, pedindo de tzedakah a outras pessoas. Mais à frente, um outro judeu deu a ele o equivalente a 1 ou 2 shekalims, e se dirigiu a esse homem, além de dar esse 1 ou 2 shekalims, dirigiu a esse homem dizendo o seguinte: agora me recordo de você, você não foi a pessoa que esteve aqui hoje mesmo pedindo dinheiro para uma outra finalidade? A história da sua mãe é verdadeira? Vejam, meus amigos, o que aconteceu aqui, né? Esse judeu que estava ali estudando o Torá e que foi abordado por este outro judeu que pedia de tzedakah, deu dinheiro a ele, mas fez uma acusação muito grave contra ele. Né? Fez a acusação de que ele não estava dizendo a verdade ao pedir dinheiro às pessoas. E ele disse isso em voz alta, ele não gritou, mas as palavras eram muito fortes por si mesmas para serem ditas. E o encarregado da limpeza, o nosso protagonista, que estava sentado estudando, não pôde deixar de ouvir essas palavras. E ao ouvir essas palavras, ele se sentiu muito mal. Ele não se envolveu nesse assunto, porque ele também não quis colocar à prova a sua integridade. Né? A maioria de nós se acha muito íntegro, muito moralmente elevado, mas é preciso ter muito cuidado na hora de julgar e condenar as pessoas, porque toda vez que nós julgamos as pessoas, nós também somos julgados. Então ele se sentiu muito mal com as palavras que ele ouviu desse judeu se dirigindo a este outro que pedia de tzedakah, mas ele decidiu não se envolver, né, no que estava acontecendo ali, de modo que ele não recebeu essas palavras. Isso é que é importante. Né? Um judeu não deve receber fofoca, lachonará, ele deve ser muito cuidadoso com aquilo que ele recebe no seu coração. Ele, de preferência, deve procurar não ouvir coisas inadequadas, mas se ele tiver ouvido, mesmo contra a sua vontade, ele não deve receber no seu coração. E ele ficou tranquilo de que ele tinha feito a coisa certa em dar os 10 shekalims para aquele homem que havia pedido a ele dinheiro para ajudar na cirurgia da sua mãe. Mas alguns minutos se passaram e o nosso encarregado ouve atrás dele alguém chorando compulsivamente, lágrimas corriam como um rio caudaloso. E ele se virou para trás e viu que aquele judeu que estava pedindo de tzedakah estava sentado numa das últimas cadeiras do Beit Knesset e realmente estava desesperado e chorava compulsivamente. E ao fazê-lo, chamou a atenção de um outro estudante, né, de um outro judeu que se encontrava ali naquele ambiente estudando o Torá, que se aproximou dele e perguntou: o que está acontecendo? O que se passa? Que você está chorando, que você está, né, passando por esse sofrimento tão terrível. E aquele judeu que estava pedindo de tzedakah diz a esse outro judeu estudioso da Torá o seguinte: veio uma pessoa e me partiu o coração em pedaços. Veja o diálogo entre o judeu que pedia de tzedakah e este outro judeu que ouviu o pranto dele. Para mim é muito difícil, né, pedir de tzedakah, ainda mais quando me acusam de mentiroso. Isso me destruiu. E ele diz essas palavras a esse judeu, né, com muito ressentimento, com muita tristeza. Disse essas palavras e continuou chorando compulsivamente, meus amigos. A Torá nos ensina que é proibido repreender um pobre. O que dirá levantar a voz contra um pobre? O Criador estende a sua misericórdia para todos aqueles que sofrem, mesmo para os perversos.
A misericórdia de Hashem não tem limite. Quando você faz uma pessoa sofrer, e eu não me refiro só àqueles casos em que a Torá expressamente chama a atenção de nós judeus, o órfão, a viúva, né, o convertido, qualquer pessoa. Quando nós impomos um sofrimento a uma pessoa, né, nós na mesma hora nos colocamos em julgamento. E o Criador, como Pai que Ele é, Ele sempre ouve o pranto daquele, né, que se ressente da dor, do sofrimento causado por uma outra pessoa. E o encarregado ali sentado, tentando estudar e sendo testemunha, como eu disse há poucos minutos, teria lugar algo, né, naquela sinagoga que queria mudar, né, muito a forma de agir do encarregado da limpeza. Ele está ali testemunhando todos esses fatos. Esse judeu, né, que se dirigiu a este outro que estava pedindo de tzedakah, decide escrever um bilhete. Ele escreve um pequeno bilhete. Nesse bilhete que ele dá, né, ao judeu que havia sido responsável por causar dor a este outro, ele diz o seguinte: olha, seria bom que você prestasse atenção ao que o seu ato provocou, ao que as suas palavras provocaram. Olhe para trás e preste atenção, abra os seus olhos. Quando o judeu recebeu o bilhete, leu o bilhete, na mesma hora ele foi tomado de pânico. Muitas vezes nós proferimos palavras sem pensar sobre elas, nós lançamos as palavras e não refletimos sobre as consequências do que nós dizemos. Nem tudo ela sonará, né? Pode ser ou não, mas de modo geral nós não somos muito responsáveis em guardar a nossa língua, né? Nós falamos as coisas. E quando esse judeu se deu conta do que ele tinha sido responsável, na mesma hora, né, ele pensou: eu preciso solucionar isso muito rapidamente, porque foi aberto um juízo contra mim. Eu tenho que tratar de corrigir o erro que eu cometi de imediato. Porque, como eu chamei a atenção, ao causar dor a esse outro judeu, né, ele se colocou numa posição muito perigosa, muitas vezes uma bênção, que é importante para nós ter um filho, ter êxito profissional, ter êxito financeiro, ter êxito nos estudos de Torá, ficam embargadas, né, porque tem nos planos celestiais um juízo contra nós, algo que nós fizemos de muito errado e que literalmente impede que as bênçãos do nosso mundo cheguem para nós. Por isso é que a gente deve cuidar tanto da nossa conduta. E como esse judeu era um estudante de Torá, ele ficou em pânico, porque ele sabia que tinha sido responsável por causar uma dor terrível a um outro judeu. E ele pensou: o que vai acontecer comigo agora? Isso é que é ter temor a Hashem, meus amigos. Eu sempre digo a vocês, né, não se pode servir ao Criador sem temor dos céus. Temor dos céus é isso. É ter a consciência, né, das consequências dos nossos atos. É verdade que ele proferiu palavras irresponsavelmente, mas ele, quando se deu conta do que ele havia feito, ele percebeu o risco, né, o perigo que ele estava correndo, o risco, né, em que ele se colocou. Ele precisava corrigir isso. Ele se levantou rapidamente e se dirigiu àquele homem que estava sofrendo e chorando e pediu perdão a ele. E para mostrar, né, que de fato ele falava honestamente, quando pedia perdão a esse homem, ele tirou do bolso uma nota de 50 shekels e deu a esse homem, né, dizendo a ele: olha, me perdoe, eu larguei as palavras, mas eu não tinha intenção de ofender você, me desculpe. Né, e pediu com sinceridade o perdão daquele homem que já se encontrava em sofrimento, porque, meus amigos, não é agradável para ninguém ter que pedir de tzedakah, né? Essa é uma situação muito difícil para qualquer pessoa que viva ela. A maioria de nós não compreende isso, porque a maioria de nós trabalha, tem seus empregos, com maior ou com menor dificuldade, toca a sua vida, né, se equilibrando no seu orçamento, cortando despesas, definindo prioridades
Mas quando você vive uma situação de chegar a ter que pedir dinheiro a outras pessoas, né, essa é uma situação que causa uma grande humilhação, e isso já dobra uma pessoa. Mas aquele homem pedia perdão a ele, né, que não guardasse rancor, o que também é terrível. Uma pessoa, quando é ofendida e guarda rancor de outra, essa querela nos mundos espirituais fica em aberto, né? Como eu chamei a atenção antes, nós podemos perder muito quando uma pessoa não nos perdoa, quando nós cometemos o erro. Por isso que é tão importante Yom Kippur pedir o perdão do Criador, mas nos acertar com os homens. Porque o Criador não nos pode perdoar pelos pecados que nós cometemos contra outros homens, contra o nosso semelhante. Nós é que temos que assumir a responsabilidade de corrigir os nossos erros. E o homem disse para ele, com toda honestidade, eu não sou capaz de dar a você agora o meu perdão, porque é muito difícil para mim perdoar, porque você me magoou, me feriu muito profundamente com as suas palavras, mas conforme os dias se passem, eu vou tentar perdoar você. E o nosso protagonista, o encarregado da limpeza, estava lá, testemunhando todos esses fatos. E era naquele dia que à noite ele ia esperar os responsáveis pela bagunça no Beit Knesset, e ele já tinha, como eu chamei a atenção no início, decidido a falar com essas pessoas com tranquilidade, com gentileza, com delicadeza, de forma agradável. Naquele momento ele se deu conta que uma única palavra tem o poder de matar uma pessoa. As palavras, né, quando são lançadas, são como flechas venenosas, e uma vez disparadas, elas dificilmente podem ser contidas. Naquele momento ele pensou na situação que ele vivia, né? Está sendo admoestado pelo Gabai, porque não tinha feito adequadamente a limpeza do Beit Knesset, e tudo aquilo que teve lugar ali na sinagoga naquele dia foi uma grande lição de vida para ele. Ele decidiu o seguinte: eu não vou fazer o que eu pretendia fazer, eu vou continuar suportando essa vergonha, essa dor de ser acusado, né, de ser responsabilizado pela administração da sinagoga por não fazer a limpeza adequada, porque ele se deu conta de que era menos grave ser acusado injustamente de algo que ele não estava fazendo, né, do que correr o risco de dizer as palavras erradas para outras pessoas, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês.